Olá, estudantes de crítica textual. Olá, estudantes de teologia. Meu nome é Marcelo Freitas e eu tenho uma boa notícia para vocês. A exata redação do texto original do Novo Testamento foi preservada e nós sabemos qual é. Eu estou aqui para apresentar o trabalho do Dr. Wilbur Norman Pickering. No Brasil ele é conhecido como Gilberto. Então essa é uma série de vídeos que eu viso esclarecer de forma simples e didática porque a família 35 contém o fluxo de transmissão, porque ela contém a linha de transmissão com a exata redação do texto original do Novo Testamento. Neste vídeo eu gostaria de responder duas perguntas. A primeira pergunta é: o que é crítica textual? E a segunda é: que diferença a crítica textual faz? Na primeira pergunta, o que é crítica textual? Talvez você já tenha ouvido falar em ciência da crítica textual ou simplesmente crítica textual, mas tenha se perguntado: o que um crítico textual faz? Um crítico, ele critica. Mas o que um crítico textual do Novo Testamento está criticando? O Novo Testamento ele foi originalmente escrito em grego. E os primeiros documentos, aqueles documentos que foram escritos pelos próprios autores, eles são chamados de autógrafos. Os autógrafos do Novo Testamento, eles já não existem mais. Eles foram usados, foram desgastados. O passar do tempo, a ação do tempo, faz com que esses documentos sejam destruídos. Afinal de contas, documentos que são usados, eles são desgastados e, em última análise, destruídos. Como nós não temos mais acesso a esses documentos originais, nós só temos acesso às cópias, das cópias, das cópias, das cópias, e essas cópias elas não são idênticas entre si, existem variações, então o texto original do Novo Testamento ele é considerado perdido. Perdido no sentido de que ninguém sabe com certeza o que estava escrito nos documentos originais. Então, o papel do crítico textual é tentar recuperar esse texto, para que aquilo que nós temos em nossas mãos hoje corresponda da forma mais plena possível ao que estava nos documentos originais. Em outras palavras, o crítico textual ele vai tentar, com base nas evidências, ele vai tentar reconstruir o texto, para que nós consigamos ter conclusões razoáveis de que o texto que nós temos em nossas mãos, ele é bem próximo do que estava no texto original. Perceba, portanto, que o crítico textual vai definir o texto. E como ele vai definir o texto, isso o coloca acima do texto, isso coloca o crítico textual acima do texto. Perceba também que a crítica textual trabalha com um pressuposto importantíssimo, que é um texto, uma redação é considerada perdida. A crítica textual, o trabalho dela envolve textos considerados perdidos. Por essa razão, ninguém faz crítica textual, por exemplo, com o jornal de ontem, ou com a revista da semana passada, ou nem mesmo com a versão 1611 da King James. Por que não? Porque nós temos acesso à exata redação desses exemplares. Nós temos acesso a uma cópia fiel, a uma cópia perfeita desses exemplares. Nós sabemos o que estava escrito nesses exemplares. Só existe crítica textual em uma redação considerada perdida e nós queremos saber o que estava escrito nesses documentos. Como o Dr. Pickering defende a preservação do texto, então ele não se considera um crítico textual, ele se considera um estudioso do texto. Isso significa que o Dr. Pickering não está definindo o texto, o Dr. Pickering está identificando o texto, e isso coloca o Dr. Pickering abaixo do texto. Se você acha, está ouvindo pela primeira vez e acha que essa distinção ela é meramente semântica, perceba que existem pressupostos importantíssimos por trás disso, e eu espero que os próximos vídeos isso fique bem claro. Esses pressupostos que estão por trás de cada doutrina são tão importantes que o Dr. Pickering defende que eles devem ser ditos expressamente. Perceba também que pressuposto é diferente de metodologia, mas isso é um assunto para outro vídeo. Já deve ter percebido que a teoria crítica ou eclética, que é a que domina os seminários teológicos do Brasil e do mundo, ela não traz uma resposta satisfatória sobre a preservação do texto. Isso porque essa doutrina, essa teoria crítica ou eclética, ela definiu o seu texto impresso, ela definiu o texto impresso dela, mas uma vez definido, ela já alterou esse texto centenas e centenas de vezes. Ou seja,
Uma vez definido o texto impresso, né, da teoria crítica ou eclética, esse texto já foi redefinido centenas e centenas de vezes. E quando você analisa a metodologia utilizada para essa redefinição do texto, você percebe que não existe uma resposta satisfatória sobre a preservação do texto. E muitos estudantes de teologia nunca nem ouviram falar em família 35. Talvez uma semente desse problema possa ser vista quando nós tentamos responder a segunda pergunta, que é: crítica textual, que diferença faz? Afinal de contas, que diferença faz a crítica textual? Qual doutrina bíblica é afetada? Nenhuma doutrina bíblica é seriamente afetada. Alguns vão dizer que as doutrinas bíblicas são enfraquecidas, mas outros podem discordar, né? Ficar algo meio subjetivo. Então vamos deixar esse assunto para um outro vídeo, né? Saiba que nenhuma doutrina bíblica é seriamente afetada. E você que estuda crítica textual, eu recomendo que você não faça crítica textual no momento da sua devocional, né? No momento que você está buscando Deus. Deixe a crítica textual para um outro momento. Certo é que os manuscritos mais antigos, aqueles manuscritos alexandrinos, os que são provenientes do Egito, eles têm muitas contradições e erros de fato. E como o texto crítico ou o texto eclético utiliza esses manuscritos mais antigos, né, esses manuscritos alexandrinos, para fazer o seu texto impresso, então o texto crítico acaba que traz essas contradições e erros de fato para o texto impresso. Mas é preciso ser um estudioso do texto para comparar as passagens e ver que essas contradições existem no texto crítico, no texto eclético, ou para que isso seja um problema. A maior parte dos cristãos não percebe que esses problemas existem, ou isso não é um problema para eles, né? A maior parte dos cristãos não percebe ou não é um problema. Mas então, afinal de contas, se a maior parte não percebe, se não é um problema, se nenhuma doutrina bíblica é seriamente afetada, e se eu não preciso de crítica textual nem na hora de eu buscar a Deus, afinal de contas, que diferença faz a crítica textual? É que as Bíblias que utilizam esse texto crítico ou texto eclético para fazer a sua tradução, essas Bíblias inserem notas de rodapé ou colchetes que mostram que existe um problema no texto, mas elas não trazem uma resposta satisfatória sobre o tema. Então essas Bíblias colocam a nota de rodapé que esclarece o problema das variantes sem trazer resposta satisfatória, mas não trazem uma solução. Ou colocam colchetes, e quando você analisa o que significa esses colchetes, significa que existe uma dúvida se esses textos estavam ou não no texto original do Novo Testamento. Eu vou citar alguns exemplos para vocês conseguirem entender o problema. A nova versão internacional, a famosa NVI, utiliza o texto crítico para fazer a sua tradução. Em Marcos 6,20, existe a seguinte nota de rodapé: alguns manuscritos dizem fazia muitas coisas. Em Marcos 13,33, diz: alguns manuscritos acrescentam e ore. Perceba, portanto, que essas Bíblias colocam essas notas de rodapé dizendo que alguns manuscritos dizem essas coisas, mas ela não esclarece quais são esses manuscritos, quantos são os manuscritos. E nesses dois casos que eu me referi, tanto Marcos 6,20 quanto Mateus 13,33, esses alguns se referem a 99,4% dos manuscritos. Isso mesmo, 99,4% dos manuscritos apresentam esse texto. Eu indago a você que me assiste, você utilizaria a palavra alguns para se referir a 99,4% de alguma coisa em qualquer contexto? Já em Mateus 18,11, a nova versão internacional apresenta a seguinte nota de rodapé: vários manuscritos não trazem o versículo 11. Mas novamente ela não esclarece o que seriam esses vários. Esses vários significam 98,5% dos manuscritos. Ou seja, essa Bíblia utilizou a palavra vários para significar 98,5% dos manuscritos. Eu novamente indago a quem me assiste se você utilizaria a palavra vários em qualquer contexto para representar 98,5% de alguma coisa. Isso mesmo, só 1,5% dos manuscritos não trazem esse verso. Já a Revista e Atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil,
ela opta por colocar Mateus 18:11 entre colchetes. E novamente, você sabe, né, que esses colchetes significam que existe uma dúvida sobre o texto, né, se esse texto estava ou não no original, mas ela não esclarece que 98,5% dos manuscritos apresentam esse texto, né? Existem outros colchetes, mas isso aí seria um assunto para um outro vídeo, como por exemplo o da perícope da mulher adúltera, né? A passagem da mulher adúltera, que vai de João 7,53 a João 8,11. Ela também coloca esse verso entre colchetes, dizendo que existe uma dúvida se esse verso estava ou não nos originais. Perceba, portanto, né, que quando essas Bíblias colocam essas coisas, qual é a doutrina bíblica que está sendo seriamente afetada? Existe alguma doutrina bíblica que está sendo seriamente afetada? A mãe de todas as doutrinas, essa sim é seriamente afetada. E qual é a mãe de todas as doutrinas? A doutrina da inspiração do texto. Esta sim é seriamente afetada. Isso porque os alunos de teologia, né, ou um leitor qualquer, quando pega uma Bíblia dessa e lê normalmente, ele vai encontrar essas notas de rodapé, ou vai encontrar esses colchetes, e na nota de rodapé já está lá escrito que existe o problema das variantes, né? Esse problema já é levantado pela própria Bíblia, e não existe uma solução. Então, qual é a dúvida que o leitor dessa Bíblia vai ter? Mas afinal, esse texto estava no texto original? Afinal, esse texto estava nos autógrafos, né? E no final de tudo, afinal, esse texto foi inspirado por Deus? Perceba, portanto, que essas Bíblias colocam dúvidas sobre a inspiração do texto. E o liberalismo teológico vai acrescentar uma pergunta. Ele fala, mas vem cá, se Deus fosse inspirar um texto, ele também não preservaria esse mesmo texto? E para você faz sentido Deus inspirar, se preocupar em inspirar um texto, mas não se preocupar em preservar esse mesmo texto? Alguns professores de seminários teológicos, né, que defendem a preservação, que creem na preservação do texto, mas que se filiam ao texto crítico ou ao texto eclético, eles ficam desconfortáveis quando algum aluno chega para eles e perguntam sobre a preservação do texto. Então a resposta que normalmente nós ouvimos é: não, mas a mensagem principal foi preservada, a essência do texto foi inalterada, a mensagem principal está aí, intocada. Não existe nenhuma dúvida doutrinária séria a ser resolvida, né? A mensagem principal, o texto, né, a essência foi totalmente preservada. Mas eu indago a você, Deus inspirou cada palavra, Deus não preservaria cada palavra? Certo é que a Bíblia ela é hipostática, ou seja, ela é 100% humana, né? Existem traços humanos na Bíblia. Você consegue ver características humanas, estilos de cada autor. A Bíblia, né, no nosso caso, o Novo Testamento, ele é 100% humano, mas ele também é 100% divino. Ele também é 100% palavra de Deus. O texto, né, no nosso caso do Novo Testamento, ele é 100% inspirado. Então a Bíblia seria 200%. E nós aqui cremos, nós defendemos que o mesmo Deus que inspirou cada palavra, esse mesmo Deus também preservou cada palavra. Mas como nós defendemos que Deus preservou cada palavra, você deve estar se perguntando, mas qual é o seu texto? O Dr. Pickering identificou na família 35 a exata redação do texto original do Novo Testamento. Eu esclareço que todo o trabalho do Dr. Pickering é 100% gratuito. Você pode encontrar tanto no site www.walkjustasHeWalked, quanto no site www.prunch.org. Esse segundo é o site do próprio Dr. Pickering. No começo dos estudos, o Dr. Pickering escreveu um livro, The Identity of the New Testament Text, que está no número 4. Esse livro já foi traduzido, né, embora esteja desatualizada a tradução, sob o título Qual o Texto Original do Novo Testamento. Mas depois que o Dr. Pickering identificou na família 35 a exata redação do texto original do Novo Testamento, ele escreveu um novo livro, que é God Has Preserved His Text. Esse livro, a tradução está em andamento. A tradução está sendo feita por mim. Mas se você achou essa série de vídeos simples, fácil e didática, né, conforme eu gostaria de conseguir transmitir, saiba que eu e o Dr. Pickering também estamos escrevendo um livro junto, um livro em coautoria, que visa justamente simplificar o linguajar. Então aguarde aí que esse livro, se Deus quiser, sai em breve. O Dr. Pickering, ele é meu amigo, nós estamos trabalhando junto, construindo esse livro junto, então saibam vocês que eu estou aqui disponível para levar para ele